Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de geografia. Nós estamos no capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Estamos lá falando sobre o Rio São Francisco, um rio muito importante, principalmente para a nossa região Nordeste. Ele é, na verdade, o maior rio inteiramente brasileiro. Ele nasce, a nascente dele fica lá no estado de Minas Gerais e então ele vai para a região Nordeste atendê-los tanto para a produção de energia para a população. As águas do Rio São Francisco são utilizadas para a irrigação na agricultura e o Rio São Francisco também é um rio navegável, ou seja, as pessoas usam ele como um meio de transporte também. O meio de transporte é o barco que navega nos rios, ok? Então, olha lá, os barcos podem navegar pelo Rio São Francisco tanto para transportar pessoas como para transportar cargas. Lembrando aqui também que ele envolve relações à cultura da população, como lá as pessoas tinham o costume de usar as carrancas na proa dos barcos para proteger contra os naufrágios. Lembram disso? Pois então, relembramos um pouquinho sobre o Rio São Francisco. Vamos ver agora na seção Aprender Brincando o trecho do poema de Raimundo Nascimento sobre o Rio São Francisco. Vamos lá. O desabafo do Rio São Francisco. Eu sou apenas um rio, porém não posso falar, mas vou fazer um alerta através deste poeta que se pôs no meu lugar e vai passar para vocês o que me traz a poluição, sem ter nenhuma noção do que isso causará. Eu me chamo Rio São Francisco, venho da Serra da Canastra, vou levando a irrigação por onde minhas águas passam. Vou percorrendo o sertão, molhando toda essa massa. Uns me chamam Velho Chico, outros me chamam Chicão, mas também sou conhecido como o Rio da Integração, por banhar vários estados da nossa federação. Pois venho aqui, meu amigo, fazer meu desabafo. Aqueles que me poluem, que tira de mim pedaço. E para aqueles que me preservam, deixo um forte abraço. Olha lá, é como se fosse o rio desabafando, fazendo um pedido. Vamos ver o que está pedindo a nossa atividade aqui. Para a gente fazer uma discussão, discuta com a ajuda do professor, forme equipes e veja as informações encontradas no poema. Na sequência, cada grupo deverá criar em uma cartolina uma ilustração para o poema. Para finalizar, apresente seu trabalho aos colegas e ao professor. Então, neste momento, você vai pegar uma folha sulfite ou uma folha em branco, pode ser uma folha tamanho A3, A2, um pouco maior, e aí você pode fazer desenhos sobre o Rio São Francisco, você pode recortar imagens da nascente, da foz. Lembra que a foz é o local onde o rio deságua, onde ele termina. Você pode pegar imagens de trecho que mostra a irrigação utilizando a água do Rio São Francisco. Você pode ver imagens ou fazer desenhos sobre a questão dos barcos que navegam pelo Rio São Francisco. Você vai usar aí a sua criatividade e aquilo que você mais se interessou sobre o Rio São Francisco e fazer um lindo desenho representando o poema. Mas agora vamos conversar um pouquinho mais sobre este poema. A gente viu lá que é um desabafo. Quando a gente desabafa algo para alguém, é porque nós estamos o quê?
normalmente reclamando de algo, desejando que algo novo aconteça, que mude alguma situação. E aqui nós estamos vendo que o Rio São Francisco está fazendo um grande pedido à população. Qual é esse principal pedido que o Rio São Francisco faz à população? Ele pede que acabem com a poluição, até rimou, né? População com poluição. Ele pede que as pessoas tenham cuidado com o rio e não tirem um pedaço dele. Ele chama aqui, ó, pois venho aqui, meu amigo, fazer meu desabafo. Aquele que me polui, que tira de mim um pedaço. Então ele fala que, como se cada pessoa que polui o Rio São Francisco, seja de qual forma for, está como se estivesse tirando um pedacinho do rio. Aqui também pode dar uma linda ilustração. Pensa se você fizer como se fosse um quebra-cabeça, o desenho em formato de quebra-cabeça e faltando algumas pecinhas que sejam o rio. Olha que ideia legal que eu estou sugerindo, hein? Ia ficar uma atividade bem bonita, porque esse trecho vai representar o quê? Cada pecinha que estivesse faltando desse quebra-cabeça seria uma parte que estivesse poluída, como se não existisse aquele trecho do rio. É possível as pessoas pescarem, por exemplo, em um rio poluído? Não. Imagina a população ribeirinha, ou seja, aqueles que moram às margens, próximo ao Rio São Francisco e utilizam ali para a pesca e assim para a alimentação da sua família, ou utilizam a pesca também como atividade econômica. Se ali é um rio poluído, o que vai acontecer? Não terão peixes e eles conseguirão trabalhar ou alimentar as suas famílias? Também não. A água muito poluída para irrigação é possível? Como que você vai distribuir, plantar, né? Vai distribuir uma água suja e contaminada na plantação de um tomate, de uma verdura, das frutas? Isso também não é possível. Então, quando a gente polui, olha quanto que a gente está contaminando e quanto que a gente está atrapalhando as pessoas que precisam daquele rio. Pois então, fica aqui a minha sugestão de atividade para vocês fazerem sobre o Rio São Francisco. Pode misturar imagens de revistas, da internet, com desenhos, mas lembre-se de relacionar ao desabafo do Rio São Francisco, ao pedido ou também ao agradecimento, porque ali na última estrofe ele faz o agradecimento também. Quem cuida dele, ele faz o quê? Dá um abraço. Como seria a imagem do Rio São Francisco abraçando uma pessoa, agradecendo essa pessoa por cuidar dele? Certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!